Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs e segundas-feiras em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br, pelos canais 3 da operadora NET, 6 da Cabo Net e 8 da Vivo Fibra. Hoje nós vamos falar sobre vigilância sobre o trabalhador. E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui a participação do Leonardo José Ostronoff, ele que é autor da pesquisa Videovigilância e Punição no Trabalho. O Leonardo é pós-doutorando do Departamento de Sociologia da USP, tem aí financiamento da FAPESP nessa importante pesquisa, foi professor adjunto da Escola DIESE de Ciências do Trabalho e da pós-graduação da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Olá, Leonardo, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui. Agradeço vocês a oportunidade de divulgar a pesquisa e também aos telespectadores. Nós aqui agradecemos aí a sua a possibilidade de você reservar um espacinho na sua agenda e interromper aí o trabalho de campo um pouquinho para vir aqui conversar com os trabalhadores, que nos assistem aqui no TV Secor. Conosco aqui também o nosso diretor de comunicação, o Arruda. Bom dia, Arruda, tudo bem? Bom dia, companheiro Gerson, bom dia, companheiro Eduardo, né? Leonardo, desculpa. Bom dia, comerciária. Bom dia, mestre Rubi da MR VIP, pelo seu trabalho. Bom dia, parabéns pelo seu trabalho. É isso aí. Leonardo, vamos falar um pouquinho aqui sobre a sua pesquisa. Como é que surgiu? Primeiro conta um pouco da sua trajetória, até chegar nessa pesquisa, porque essa é uma pesquisa de pós-doc já, né? Você já passou pelo mestrado, doutorado. Muito tempo aí na luta, né? E a busca anterior, as pesquisas anteriores também caminharam nessa linha do controle sobre o trabalhador? Primeiramente, tem que fazer os créditos aqui. Essa é uma pesquisa, como você disse, financiada pela FAPESP, de pós-doc. Então, lá, para quem quiser acompanhar, entrar no site, é uma pesquisa pública. Então, é um processo da FAPESP, 2016/1844641. Você acha a pesquisa e está na USP, né? Eu estou alocado na USP, Departamento de Sociologia, sob a supervisão do professor Marcos César Alvarez, professor da USP. E ela está vinculada ao projeto temático, a gestão do conflito na produção da cidade contemporânea, a experiência paulista, que está sob coordenação da professora Vera Teres, também da USP. Títulos de tese são sempre ótimos, vocês nunca são incisivos, nunca dão uma opinião lá já no título. Por isso que eu trouxe a minha colinha aqui, agora eu vou deixar aqui de lado. Mas você perguntou da questão da trajetória, né? A gente estava conversando um pouco antes. Isso. Vem da trajetória, essa pesquisa ela foi baseada e inspirada numa pesquisa que eu participei no DIESE, que era comparação do Carrefour, França, Brasil e Argentina. Isso foi em 2004, salvo me engano. Ela durou mais tempo, mas eu participei em 2004. E era sobre as relações de trabalho, o que se chamava abordagem pluridisciplinar do trabalho na empresa Carrefour, né? E foi daí, e isso foi antes do mestrado, foi daí que eu comecei a ter contato com a questão do supermercado, do trabalho no supermercado, enfim, e do controle dos trabalhadores, né? Essa pesquisa, ela não tinha a questão da vigilância, que a vigilância entrou no pós-doutorado, né, depois do mestrado, doutorado, mas ela pegava muito os abusos de trabalho, e foi isso que identificou. Disso, depois do mestrado, doutorado, sempre caminhando para uma linha baseada no Foucault, né, no Michel Foucault, a ideia de controle, sociedade disciplinar, sociedade de controle, isso sempre aparecendo, e disso veio a questão da vigilância, que antes você tinha a ideia na fábrica, você tinha o controle no hospital, no manicômio, mas sempre naquele lugar. Hoje a gente tem a sociedade espraiada. A vigilância está em todo lugar, né? Você tem câmera em supermercado, você tem câmera no banco e até mesmo nas ruas. Então a gente está sendo constantemente monitorado e vigilado. É a concretização do George Orwell em 1984, é o grande irmão observando a todos o tempo inteiro. A gente tem tecnologias hoje de segurança que são sempre para trazer a segurança, né, no sentido de prevenção, mas elas acabam dando informações de tudo que a gente está fazendo, né? Como você estava falando, em Osasco agora vai ter câmeras nas ruas. Então a gente está na rua, mas está sendo vigiado. Então isso não acontecia dessa forma, né? Agora isso é muito mais intenso, porque com a videovigilância e essas tecnologias de monitoramento, você consegue fazer isso. Aí a questão é, quem tem esse poder? Quem está fazendo isso, né? Quem está vigiando? Quem está por trás dessas tecnologias? Mas de forma geral, assim, a vigilância nas ruas, no espaço público, no sentido de promover aí uma maior segurança, não é
um recurso bom? Não é um recurso benéfico? A tecnologia ela nunca é má ou ruim, vai do uso que você faz dela, né? Agora, tecnologias, nesse sentido do Foucault, ela sempre funciona como controle. São técnicas, não é só o aparelho, por exemplo, celular, televisão, computador, isso também. Mas a tecnologia são técnicas de controle. E técnicas de controle em todos os ambientes, mas também sobre o trabalho, sobre o trabalhador. E aí essas tecnologias em excesso, ou com mau uso delas pelas empresas, com abuso, levam ao adoecimento do trabalhador, né? Levam ao abuso sobre o trabalho. Por exemplo, o trabalhador que descansava um pouquinho, ele não pode mais, porque a câmera está em cima dele. E ele sabe que se ele der uma descansadinha, ele vai ser pego. Aí já vem a prevenção de perdas, que é um sistema dos supermercados para isso mesmo, para evitar qualquer perda, seja furto, seja o trabalho que eles consideram errado ou não. Então já vai vir acionado. Tempo ocioso é perda, né? Tempo ocioso é perda, né? Tempo ocioso, então. Só que o trabalhador ele precisa daquilo para recuperar um pouco, vamos dizer, dar um tempinho ali, porque ninguém é máquina, né? Só que esses caras ficam com a pressão em cima. Então sempre tem um olho em cima de você, sempre tem uma câmera. Você sabe que a qualquer momento isso pode acontecer. Isso ocasiona uma pressão sobre o trabalhador. E isso gera problemas. Agora, você compara a vigilância nos hipermercados à vigilância dos presídios, é isso? Porque as mesmas tecnologias que são usadas como monitoramento, videovigilância, as mesmas empresas que fornecem, né, para presídio essas tecnologias, né, esses equipamentos, também fornecem para supermercados e para outros espaços. Então, aí é uma formação de um mercado da segurança, que envolve essas empresas de tecnologia, mas mesmo também quem faz, né, quem está ali, seguranças, vigilantes, enfim. Então, formou todo um mercado que fornece para todos esses espaços. Então, as mesmas tecnologias que são observadas nos presídios, também tem no supermercado, tem no banco. E isso é curioso, né? Que são espaços bem diferentes. Você vai no hipermercado porque você quer ir lá comprar alguma coisa. Na prisão você está preso, mas é a mesma tecnologia, você está sendo monitorado do mesmo jeito. Agora, ao mesmo tempo que monitora o trabalhador, monitora a passagem dos consumidores ali. As empresas não argumentam que essa é uma vigilância para evitar justamente furto, roubo por parte das pessoas que utilizam o espaço, não do próprio trabalhador? Como é esse argumento? Como é que você tem detectado esse argumento aí na pesquisa? É o que chama prevenção de perdas, ou loss prevention, né, no caso Walmart, que é americano. Mas é um sistema todo da empresa, como se fosse um setor da empresa, que é algo que eu estou investigando bastante agora, que é bem interessante, porque ele tenta evitar qualquer perda do hipermercado em qualquer espaço, né? Trabalho, furto, mas ele tem um poder geral sobre o trabalho, ele tem uma visão geral, ele não está submetido à gerência da loja, à supervisão, ele paira, e é a ideia do grande poder, do grande irmão. Ele está sempre monitorando isso. E ele é responsável por evitar essas perdas. E isso tem crescido muito nos últimos anos, né? Então, isso tem sido colocado como um paradigma agora, onde você tem esse controle do trabalho e você tem também a prevenção de perdas com relação aos furtos. E eles sempre dizem isso que você falou. É para evitar os furtos. Mas se a gente pega os centros de distribuição, os CDs, lá não tem consumidor, mas tem muita vigilância. Tem câmera em todo lugar. Você vai naquele supermercado virtual, onde ele funciona, você não tem cliente, porque é pelo computador. Mas ali também são revistados os trabalhadores, tem vigilância em cima. Então não é uma questão só da loja em si ou do furto. Isso está em toda a cadeia. Só que a gente percebe é que também entra no controle do trabalhador. Porque é uma coisa que não é falada, o trabalhador, na visão deles, também pode provocar perdas. Então eles querem forçar ao máximo o trabalhador ao trabalho. Vamos dizer. A gente tem as metas de produtividade em banco, que foi o que eu estudei no doutorado. Você joga as metas lá para cima. No caso da vigilância e da tecnologia, como ela está sob o controle do trabalhador, você faz isso para provocar o trabalhador e levar ele ao seu limite no trabalho. Então, gera um desgaste. Então, não é só sobre a questão de furto de cliente, é muito mais do que isso. Agora, você mencionou aí aos bancários,
a sua tese de doutorado foi também em cima, né, do trabalho bancário, né? Foi trabalho bancário. E aí, você falava para a gente pouco antes aqui, a gente veio para frente das câmeras, a respeito justamente da utilização do assédio como mecanismo de gestão, né? Essa pressão sobre o trabalhador, né? Que agora você está investigando do ponto de vista da vigilância, mas na pesquisa anterior foi sobre a pressão em cima do trabalhador, a partir do ponto de vista de gestão, é isso? Tem um livro do Foucault, Vigiar e Punir, que é célebre, conhecido, né? E que são os pares vigiar e punir, né? Então, quando eu falo também da vigilância, a punição sempre está atrelada. Você não faz vigilância esperando só a vigilância, você faz para acionar também os sistemas de punição. Uma das coisas que o Foucault fala, uma das formas de punição, tem a exclusão, tem o ressarcimento, mas tem você marcar. Você marca a pessoa, aí seria a ideia de você ter um estigma. Então, essa pessoa, por exemplo, no trabalho bancário, é muito simples. Você tem as metas de produtividade, quem não cumpre começa a ser marcado como incompetente. E nas reuniões de organização, né, e discussão do trabalho, o gerente vai e começa a marcar essa pessoa. Marcar como? Humilhando, tirando sarro, mas sempre de modo pejorativo. E isso vai, ao longo do tempo, quebrando a pessoa psicologicamente. E ela começa a ser perseguida. Quando ela tenta enfrentar esse chefe, aí a coisa piora. Então, o assédio moral ele é usado para forçar o cumprimento das metas. E na tese de doutorado eu consegui mostrar isso. Que não é ao acaso, porque um chefe é abusivo, não é uma questão do indivíduo, é uma questão da estratégia e de como é organizado o trabalho. Aí o controle. Ok. Leonardo, a gente vai fazer um intervalo rapidinho agora e daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco. Você continua ligado aí no TV Secor. Estamos de volta aqui com o TV Secor, hoje conversando com o Leonardo José Ostronoff, autor da pesquisa Videovigilância e Punição no Trabalho. Antes da gente voltar aqui ao nosso tema, vou pedir aqui para o nosso colega Arruda. Arruda, temos os informes aí dos eventos que o Secor vai promover nos próximos dias, né? Eu faço que nem o companheiro aqui, eu trouxe até uma colinha, porque são muitas coisas, né? É convidar os comerciários, os familiares, os simpatizantes, dizer que dia 10/11, às 18 horas, abertura do Seminário Cultural e Sindicalismo na Rua Antônio B. Coutinho, na nossa central, né? Aqui na nossa Dia 11/11, o Seminário de Educação e Ancestralidade também na Antônio B. Coutinho. Dia 20/11, às 10 horas, abertura da Consciência Negra, né? Que vai ter uma marcha aqui por Osasco. Dia 22/11, sessão solene com audiência pública na Escola de Arte, né? Dia 25/10, evento multicultural, né? Do Calçadão de Osasco, né? Aqui está para ser definido ainda. 26/11, às 14 horas, o batizado de capoeira lá na nossa central também, né? Queria deixar esse convite aí para os familiares, simpatizantes, comerciário, fosse prestigiar, né? Que vai ser um evento muito legal, né? E eu acho que hoje nós estamos numa situação que nós temos que se unificar de uma certa forma para que a gente tente mudar ou conscientizar as pessoas do que está acontecendo em todo... Né? E por falar nisso, tem que fazer uma menção aí ao importante evento realizado, né, pelo sindicato, o ESAT, né? Justamente. Que é o Encontro de Saúde do Trabalhador, que foi realizado na última semana lá, que mobilizou quase mais de uma centena de cipeiros, trabalhadores, de representantes das empresas e sindicalistas de outras entidades para participar. Um momento muito importante. Parabéns aí para o Departamento de Saúde do Secor, parabéns para toda a diretoria, viu, Arruda? Porque foi um belo evento, mobilizando para um tema importantíssimo, que hoje não é fácil mobilizar aquele número de pessoas para discutir temas tão importantes como a saúde do trabalhador, cada vez mais importante. Aliás, esse nosso papo aqui, a vigilância afeta diretamente a saúde do trabalhador, e eu vou aqui já perguntar para o Leonardo. Desculpa, e pena que a gente não conhecia o companheiro antes, que não tinha sido convidado para esse evento, porque tem muitas coisas relacionadas
na área da saúde e no trabalho No no dia a ano que dia. vem, no Não ano que faltarão vem, são oportunidades. Justamente. no ano que vem o sindicato já chama o Leonardo para apresentar os resultados Deus dessa quiser. pesquisa, Se Deus né, quiser. e feito aí na saúde do É um trabalhador. prazer, vai ser um prazer. Por falar nisso, a vigilância e a videovigilância afeta a saúde do trabalhador? Afeta bastante. Afeta uma maneira da pressão, né? Porque imagina você ter toda hora uma câmera em cima de você, ou você saber que tem câmeras, às vezes você nem sabe. No caso dos caixas dos hipermercados, aquelas lojinhas, Carrefour, agora tem muito Carrefour Express, eles têm câmeras que ficam avaliando o trabalho, mas o caixa não sabe onde está. E caixa, como tem muita movimentação de dinheiro, então tem uma justificativa. Ah, não, para ver, para não ter roubo, mas tem uma pressão sempre em cima dele. E essas câmeras são espalhadas. Então são sistemas que também funcionam para avaliação do trabalho. Como o trabalhador que não está funcionando direito, na visão da empresa, é visto como uma perda, eles se sentem no direito de fazer isso. Só que isso é muito abusivo, porque cria uma pressão constante. E ninguém consegue viver em pressão constante. Então isso vai levando a adoecimento mental, desgaste mental do trabalhador. Então qualquer errinho, ele já sabe o que vai acontecer. E há uma justificativa por essas tecnologias? Ah, a câmera pegou. Às vezes o cara nem sabe direito, nem tem prova, mas a câmera pegou. Ah, a prevenção de perdas diz. Então é algo que paira, como se tivesse a verdade. Aquela tecnologia mostra a verdade. A gente sabe que não é bem assim. Então isso causa um desgaste, sim. Tem legislação específica para essa videovigilância? Como é que funciona a lei a respeito disso? Tem, ela é permitida, mas não nesses casos de abuso. Ela é permitida para a questão da prevenção, de furto, enfim, para a segurança da loja, do cliente e do próprio trabalhador. Mas a gente sabe como isso funciona, e não é de hoje, isso no capitalismo sempre foi assim. Quando começaram as empresas, as indústrias, as máquinas era para isso, tanto que existiu o movimento ludista de tentar quebrar as máquinas. O relógio de ponto que a gente estava conversando, o Thompson fala sobre isso, né? Que o relógio de ponto era proibido, só podia usar a pessoa, o supervisor, então, porque ele controlava o tempo era a prioridade dele. Ele dizia quando era, que horas eram e quando tinha que parar. Nisso, você tinha uma tecnologia que permite o abuso. Aí o supervisor falava mais 10 minutos, tinha acabado a hora, você não sabia. Então, essas tecnologias também servem para isso. Elas vão propiciando um abuso. A legislação não consegue pegar isso. A questão é se há interesse também em conseguir vigiar isso, né? Conseguir controlar isso. Mas, com a questão da reforma trabalhista, que a gente estava falando um pouco, isso tende a piorar. Porque a situação do Brasil já era difícil, porque você não tem organização no local de trabalho. Então isso já cria uma dificuldade para a ação sindical, para a defesa do trabalhador, porque o sindicato tem que criar estratégias para chegar. Né? Até a gente, para fazer pesquisa, não consegue chegar na empresa, é muito difícil. E parece que é uma caixa preta ali, você não pode. Com a reforma trabalhista, isso tende a piorar. Né? Só que as empresas teriam que mostrar isso, teriam que dar satisfação pública, mas como isso, por lei, não existem mecanismos, né, para a gente conseguir ver o que acontece dentro da empresa, que é um absurdo, favorece, tem uma brecha aí, né, na legislação. Antes de a gente falar da reforma trabalhista, que é um tema extenso, a gente vem falando praticamente em todos os programas, né, Ruda, né, a gente aborda esse tema. Aproveitar que a gente tem um tempinho, antes de falar da reforma trabalhista, fala um pouquinho assim, essa condição de crise, né, que o país vivencia aí desde 2013. Na verdade, a gente sempre defendeu aqui, né, Ruda, uma crise que era meramente política, se transformou em econômica, né, de tanto martelar que havia crise, se transformou de fato em crise. Um tiro no pé tremendo do país, né? Realmente. Mas ela afetou o setor, o segmento de comércio do varejo, dos hipermercados. Houve uma redução, né, de faturamento e como é que ficou a questão da vigilância e da pressão sobre o trabalhador nesse período? Sempre quando você tem crise, a tendência é a pressão sobre o trabalhador aumentar. Isso não é só nessa crise, mas em todas as crises. Por quê? Porque aí você tem que tirar um rendimento maior. As empresas, elas não querem, elas estão perdendo já por causa da crise, então elas tendem a tirar de algum lugar e a minimizar essas perdas, né? Então, como o sistema de videovigilância passa pela prevenção de perdas, né, para evitar
uma organização dentro dos supermercados que justamente é para prevenir as perdas ou para diminuir as perdas, quando você tem crise você já está perdendo. Então a tendência é você aumentar o controle para onde você puder diminuir perda. Então sobre o trabalhador, ele vai trabalhar mais, vai ter. Então isso é um movimento do capital, não é só uma questão da crise agora, isso vai acontecer. E toda empresa tende a explorar mais o trabalhador e tirar o máximo, quanto mais ela puder sugar o trabalhador, vai acontecer, né? Isso é a lógica do capital desde que o capitalismo começou, então isso não muda. Na crise isso se torna maior, né? Que você tem uma dificuldade, a taxa de lucro cai, o consumo cai, e no hipermercado, como é uma questão de consumo direto, então você tem aí um problema. Consumo caindo, você vai ter um aumento dessas formas de controle. Mas é um segmento que mesmo diante da crise, ele cresceu de 2013 para cá. Né? Inclusive, você mencionou aqui os pequenos, assim, os express, né? A estratégia dos express, os pequenos hipermercados, abriram aos montes em várias regiões, contrariando até outros segmentos da economia. Mesmo assim, as condições não melhoraram. Não, você tem o Carrefour Express, tem um crescimento, principalmente das grandes empresas, que elas começam, aquele supermercado de bairro, por exemplo, a gente não vê mais, é muito difícil. Isso, você vê no interior, em alguns lugares, mesmo assim, isso tem mudado. Essas pequenas lojinhas... Eles estão se transformando em redes também, né? Redes também, locais, mas redes locais, né? Porque você não consegue. Aí é o movimento do capitalismo, você vai aumentando as empresas. Eles estudam o mercado, então essas pequenas lojas estavam faltando, coisa rapidinha para você passar, comprar alguma coisa quando está voltando para casa. Você não vai no hipermercado pegar uma fila gigantesca, dar aquela volta, você vai no Express. Então eles fizeram isso. Então está mudando também o mercado. Agora essas grandes empresas estão englobando, né? Elas têm mais poder de capital, então elas conseguem crescer bastante. Mas o consumo continua existindo, né? Bastante. E em situação de crise, eles têm conseguido achar essas alternativas. Né? Mas sobre o trabalhador, do que está sendo visto até agora, o que acontece é um controle cada vez maior. Porque justamente essas tecnologias também viraram mercado. E aí é o que a gente estava falando antes, você tem a polícia, as forças armadas, oferecendo serviços de segurança. Então isso virou um negócio lucrativo também, né? Virou um segmento de empresas que fornecem segurança. Então tecnologias de segurança, mecanismos de segurança e a própria segurança em si, né? Então você tem ali uma relação onde o público e o privado já não existe mais em termos de segurança. Tudo se mistura, que é a ideia da sociedade de controle. Agora voltando então à reforma trabalhista. Vamos falar da grande polêmica, né, do mundo do trabalho, que é desde o ano passado e que vai provavelmente persistir aí por algum tempo. Ela afeta de alguma forma essa questão do controle sobre o trabalhador, considerando que agora a gente vai ter trabalho intermitente, você tem, né, já começaram a circular aí nas redes sociais as primeiras vagas pagando R$4 a hora, né, Arruda, né, por trabalho de 5 horas no final de semana. Como é que vai ficar essa relação, na tua opinião, Leonardo? Tende a piorar bastante, né? Porque se a gente já tinha dificuldade com a legislação que existia antes, agora com uma legislação mais flexível, a exploração tende a aumentar, na minha visão, né? Se você não tinha organização local do trabalho, já tinha todos esses problemas. Agora, com essa nova legislação que favorece isso, e a gente tem que dizer isso mesmo, favorece, por exemplo, a questão da mulher grávida poder trabalhar em ambiente com radiação, isso é um absurdo, mas está lá. Enfim, tem Se tiver um laudo fornecido pela empresa, tudo bem, né? Tudo bem. Então, assim, tudo que a empresa faz, a relação direta, quando que um trabalhador vai ter o mesmo peso de negociação de uma empresa, a gente sabe que isso não funciona. É estrutural do capitalismo. Quem detém o capital, já dizia o Marx lá atrás, né? Quem tem o capital tem mais poder na relação. Se você falar que tem uma relação horizontal, isso não existe. Então isso vai tender a piorar. E essas tecnologias, elas entram também como uma forma, vamos dizer assim, de neutralidade, de solução, é um avanço. Sempre a tecnologia, o que vem de novo, é tido como algo benéfico, né? Então se aproveita desse discurso também. O novo, ele traz uma novidade, mas ele também recupera o que é antigo. Então a exploração que existia antes, no relógio de ponto, na empresa capitalista com as máquinas, agora existe com outras formas de tecnologia, que também estão controlando o trabalhador, né? É novo, de certa forma, que são outras tecnologias, mas resgata o controle e a exploração antiga.
Pois é, e as novas regras entram em vigor aí já nos próximos 10 dias, pouco mais de 10 dias, né? Acho que tem que haver aí uma mobilização bastante grande, né, Arruda, dos sindicatos, das entidades representativas aí dos trabalhadores, para tentar compreender e lutar da melhor forma possível diante dessa realidade. A própria Justiça do Trabalho já está se mobilizando no sentido de incentivar assim, a não adoção de algumas regras, né, Arruda? Sim, na realidade, essa mobilização em massa já tinha que ter acontecido há muito tempo, né? Quando deram os primeiros sinais. Infelizmente, não sei porquê, a população achou que era brincadeira, e não era brincadeira, o cara estava falando sério. E pode ser até que aconteça essa mobilização em massa, mas que diz que a esperança é a última que morre, né? Mas morre, né? É meio complicado, Teria que acontecer para ver se mudava alguma coisa. Voltando sobre o cara trabalha por hora, existia no passado, o cara trabalhava por hora, Fernando. mas naquela época existia a lei da oferta, né? O cara chegava e falava assim, ô Jefferson, quanto você está ganhando na empresa tal? Ele falou, estou ganhando R$4 por hora. Sai de lá, pede a conta que eu te arranjo 6. E hoje não existe essa situação. É por isso mesmo que a sofrência vai acontecer, porque é o desemprego. O cara vai trabalhar aqui, vai trabalhar ali, e às vezes nós nem não vai vivemos trabalhar. mais aquele momento de pleno emprego, Justamente. né? Aliás, É um pânico total. a respeito da busca pela solução aí, a questão da reforma trabalhista, é importante lembrar para o povo brasileiro, para a população toda, que em 2018 nós teremos eleição e através da busca do voto, do exercício da democracia, que a gente vai consertando aí o país, né? É importante ter isso como norte, né, Arruda? Deus abençoe o que aconteça aí. O nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim. Queria agradecer aqui ao Leonardo Ostronoff pela participação, desejar sucesso aí, que a gente consiga no próximo programa trazer então para comentar os resultados da pesquisa, viu, Prazer, Leonardo? prazer Já fica aqui o convite. Obrigado mais uma vez. Arruda, obrigado pela participação também. E você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato, www.secor.org.br, os benefícios e vantagens de ser um associado. Eu aguardo você na próxima semana. Até lá.